Amém. Oh, Deus. Pode se sentar, irmãos. Gente, eu fico sempre muito impactado com essa música, porque ela traz uma coisa que muitas vezes nós esquecemos. A terra clama. A terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então quer dizer que os filhos de Deus não estão se manifestando aqui na terra, porque muitas vezes os filhos de Deus estão preocupados com coisas daqui. E aí eu queria muito contar para vocês que quando o Helder veio falar comigo para mim pregar, eu pensei muito e falei assim: Deus, o que o Senhor está querendo falar com eles? O que o Senhor está querendo falar com a sua igreja? Não quero falar nada que seja por acaso, nada para emocionar, nada que seja legal. Eu quero falar aquilo que pode estar tirando a salvação, aquilo que pode estar matando as pessoas. E Ele me trouxe esse tema. E eu fiquei pensando sobre isso, que parece uma coisa tão superficial, mas eu vou mostrar o quanto que isso é destruidor. Eu vou começar lendo um versículo que eu acho muito interessante, que ele fica em Mateus 12, 34. Se puder colocar aí, Mateus 12, 34. Eu gosto muito da versão da NVI. Olha só, mas essa tá boa também. Vamos ler aqui juntos. Gente, eu acho muito legal, porque muitas vezes a gente fala que o nosso pastor é duro, que tal pessoa está falando rígido demais com a gente, mas o nosso lindo e amado Jesus, chamando as pessoas de raça de víboras. Imagina se o pastor chamasse alguém aqui de cobra, como seria a reação, né? Mas vamos trazer. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Esse versículo é muito forte, porque ele reflete justamente o que é a nossa boca, o que as nossas palavras elas traem. Olha só, as nossas palavras, a nossa boca, ela é como se fosse um raio-x. Vocês conseguem ver aí? Dando para ver? Mais ou menos, né? Essa imagem aqui, mas eu acho que todo mundo já viu um raio-x na vida, né? E qual é a função do raio-x? É mostrar o que tem dentro de você. A gente olhando aqui, a gente não consegue ver o crânio, não consegue ver o pulmão, não consegue ver outros órgãos, mas essa máquina de raio-x, ela consegue ver o que há dentro. E a Bíblia dá um manual de como a gente descobriu o que tem dentro de nós. É as nossas palavras. Porque a boca fala o que o coração está cheio. E muitas vezes a gente não percebe nisso. É muito mais fácil a gente perceber na vida dos outros do que na nossa vida mesmo. E então a gente vai começar a trabalhar sobre isso. O momento que eu percebi isso foi que há algum tempo atrás eu trabalhava num call center. Quem já trabalhou num call center sabe que ali a fofoca rola solto. E aí a gente passava o dia todo ali, no momento que vinha começava um papinho, começava outro. E eu, como uma pessoa muito comunicativa, né? Eu recebi um apelido muito carinhoso, chamado de Isaac News, porque eu amava ficar conversando com as pessoas. Então eu sempre sabia da história de alguém e sempre acabava passando. E sempre gostava de ouvir outra história e acabava passando. Que mal tem nisso? A gente só está ali conversando, só entre amigos, tudo mais. E a gente tinha um ditado: que fala no call center, fica no call center. Acho que alguém já ouviu essa frase sobre alguns lugares. E aí, até o momento que um dia eu estava conversando com o Miqueias, meu irmão, e eu acho incrível o quanto que o que você ensina para uma criança, ela vai colocar em prática depois. Seria bom se nós fizéssemos isso hoje. E ele me ensinou uma coisa muito legal. Ele me ensinou que quando você for contar alguma coisa, você tem que passar por 3 filtros. Amém? Vamos lá, todo mundo faz 3 filtros. 3 filtros. O primeiro filtro, a gente precisa saber se aquilo é necessário. Isso é muito pesado, porque se a gente pensar, isso que eu estou falando é necessário, a gente vai cortar metade das coisas que a gente fala.
Porque muitas vezes a gente está falando só por falar. Ou então a gente começa a criar desculpas. Não, eu vou falar isso aqui, mas é para você orar, tá bom? Ou então fala assim, não, mas eu preciso desabafar com alguém. Mas muitas vezes a pessoa com que você vai desabafar, isso vai fazer mal para ela. O segundo filtro, o primeiro filtro é a necessidade. Fala, necessidade. O segundo filtro, ele é para saber se é verdade. E como que você descobre se uma coisa é verdade ou não? É quando você começa a frase com eu acho que, ou eu ouvi que. Se você começa com essa frase, você não precisa mais falar, porque você não sabe se é verdade. Quem aqui ouviu uma história de fake news aí nessas eleições? Seja a favor do Bolsonaro, ou seja a favor do Lula. Quem aqui ouviu? Cara, eu fico pensando o quanto que é desnecessário. E qual é o seu pensamento sobre essa pessoa que criou esse fake news? Você fala assim, cara, como que uma pessoa com um coração tão sujo tem coragem de criar isso? E muitas vezes, não é tentando defender, a gente está se igualando a elas. Mas fala assim, mas eu não sabia que era verdade, eu achava que era, parecia. Mas a gente não pode ficar fazendo isso. A gente não sabe qual a consequência que isso vai gerar na vida das outras pessoas. E aí o terceiro filtro, vamos lá, o primeiro filtro é a... O segundo... Gente, misericórdia. Vamos lá, o primeiro é necessidade, o segundo é a verdade. Vamos lá, primeiro, segundo, e o terceiro filtro é se é alguma coisa boa. Fala assim, ué, como assim? Eu só posso falar o que é bom? Agora eu não posso mais falar mal de ninguém? Nossa, é verdade. É isso que a Bíblia pede de você, sabe? Essa é a parte mais difícil. E fala que a gente tem que falar aquilo que é bom. Aquilo que é bom, perfeito e agradável. Aquilo que nós devemos pensar. É nisso que a Bíblia quer que a gente fale. E aí, o que eu acho que nós temos que falar coisas boas e não coisas ruins das pessoas? É porque a gente tem que começar a pensar naquilo que a gente quer ouvir. Tem um ditado que eu acho muito legal, que é que fala que para cada boca fofoqueiro, há um ouvido fofocólatra. Porque é exatamente isso, há um vício. A gente se arrepia quando ouve. Eu vou contar um negócio para você depois, tá bom? A gente fica super agitado e fala assim, como assim? Não, conta agora, volta aqui. Mas é porque nós somos viciados nisso. E aí, o problema, por que nós temos que filtrar se é bom ou não aquilo que a gente quer ouvir? É porque isso vai refletir diretamente naquilo que nós vamos nos tornar. Um exemplo muito legal que eu acho, eu estava até comentando com a Nicole, que eu quando criança, muito tempo atrás, eu gostava de pegar, se uma balinha minha caísse no chão, o que a gente ia fazer? Ia correr e botar na boca de volta. Só que aquilo poderia trazer mal pra gente. Às vezes uma diarreazinha, alguma coisinha ou outra. Mas a gente não estava nem aí, porque a gente queria o doce. Porque aquela sensação do momento era o que a gente precisava. E é a mesma coisa a fofoca. Porque a fofoca, ela destrói relacionamentos. Ela destrói empregos. Ela destrói vidas. Ela vai matando aos poucos a pessoa que ouve, a pessoa que fala e a pessoa que foi fofocada. A gente não sabe o que pode acontecer. Uma coisa muito legal, que tem uma história de que uma pessoa ela começou a contar uma mentira para alguém. E essa mentira começou a divulgar na cidade inteira e tudo mais. E aí depois ela foi se arrepender e falou assim, pastor, eu queria voltar atrás, eu preciso fazer alguma coisa. Todo mundo está me tirando de mentiroso agora, todo mundo está falando mal de mim, eu preciso fazer alguma coisa. E ele falou assim, não, mas não tem como você voltar atrás. E ele falou assim, mas o que eu vou fazer? Por quê? É algo tão simples. Ele, vou te mostrar como que você fez. É como se você corresse atrás de uma galinha, pegou a galinha, tira pena por pena da galinha. E agora, você joga ela no ar. Aí, no dia seguinte, eu quero que você vá catar todas as penas de galinha. Ela vai conseguir? Porque vai se espalhar pela cidade inteira. Até ela achar cada pena de galinha, é a mesma coisa que acontece com a fofoca. A fofoca você conta para uma pessoa, que ela fala assim, olha, eu vou te contar aqui, mas não conta para ninguém, tá bom? Só que essa outra pessoa tem um amigo muito querido também.
E ela vai falar, ó, vou te contar aqui, mas você não conta pra ninguém. E aí, aí já são 2 pessoas, 3 pessoas sabendo. Se cada uma dessas 3 contar só pra mais uma, já é 6. E mais uma, então assim, isso vai perdendo até o ponto que a igreja inteira já está sabendo. Então olha só, quando alguém vier para você e fala assim, eu vou te contar uma coisa, mas você não conta para ninguém, repreende. Fala assim, tá amarrado em nome de Jesus. Porque eu quero estar próximo de Deus. Eu quero fazer aquilo que Deus agrada. Então vira para o seu irmão e fala, vou te contar um negócio. Aê, gente. Não conta não, repreende. Olha só. O que a gente fala, a gente não sabe o que vai acontecer depois. Então sempre quando a gente for contar alguma notícia, vamos passar por esses 3 filtros. Sempre que a gente for falar algo, eu quero que vocês gravem isso, então vou pedir para repetir de novo. Qual o primeiro? Segundo? E o terceiro? Isso é bom. Agora vamos, para não ficar só nas historinhas, né? Vamos papirar a Bíblia, porque a Bíblia foi um livro para ser estudado. Então vamos ver se isso é tão ruim mesmo. Primeiro a gente viu aqui, naquele versículo que eu trouxe agora há pouco, que a boca fala o que o coração está cheio. Então será que o seu coração está cheio de fofoca? Será que o seu coração está cheio só de coisa ruim? Será que você não consegue, sabe, eu não quero que a gente fique procurando o que a pessoa fez de errado. Eu não quero aprender com a pessoa se ela gritou com o marido, se gritou com a esposa, se gritou com o pai, se saiu correndo, se desobedeceu, se traiu alguém. Eu não quero aprender isso. Eu não quero sair gritando com ninguém. Agora eu quero aprender com a pessoa as coisas boas. Eu quero aprender como é que a pessoa fez para passar no concurso, como a pessoa fez para conseguir um bom emprego, como a pessoa fez para superar um término, como a pessoa fez para poder crescer na igreja. É isso que nós devemos conversar, sabe? A nossa mente, a nossa conversa tem que amadurecer. Chega de ficar tão raso. E assim, amadurecer não fala em questão de idade, mas questão de conteúdo. Quantas vezes, gente, eu já ouvi tantas pessoas que saíram da igreja porque falavam, o culto é todo mundo santo, mas na hora que chega na porta da igreja é só a fofoca gospel. Gente, alguma igreja tem fofoca gospel? Vocês acham que tem? Será? E a Bíblia fala que Deus, Ele deu poder na nossa boca. Tem um versículo que Ele fala em Provérbios 18, 21. Vamos dar uma olhada aqui, rapidinho. Salmos, Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão dos seus frutos. A língua tem poder sobre a vida e a morte. Cara, vocês pararam para entender o quão pesado é aquilo que a gente fala? Sabe, não é tipo, a pessoa vai ficar triste, mas depois ela supera. Não tem nada não, é só para a gente rir um pouquinho. Não. Ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. É sobre a vida ou a morte. Quer ver uma prova como que você pode trazer vida? Eu achei muito legal porque eu estava assistindo um anime com a Nicole e ele falava justamente sobre isso. Sobre o como que pequenas coisas podem salvar a vida de alguém. É você chegar perto de alguém e perguntar, como foi seu dia? Ou falar assim, não, deixa eu ficar, vamos conversar, vamos descobrir um pouco sobre o que essa pessoa gosta. Ou atrair a pessoa um pouco mais para perto. Ou só falar assim, cara, gostei do seu vestido. Isso gera vida na pessoa. Quem gosta de ser elogiado? Gente, quem quiser fazer meu dia é só me elogiar. Eu sou totalmente comprável com elogio. Agora, quem aqui recebeu uma crítica que perturbou você a semana inteira? Você fala assim, cara, mas eu não mereço essa crítica. Não, mas eu não fiz por causa disso, mas não aquilo. Vocês estão vendo, gente? Eram apenas palavras. Mas isso pode gerar vida e pode gerar morte. Uma crítica pode iniciar uma depressão. Ou um falar, eu te amo, pode gerar uma proximidade a ponto de conhecer Jesus. Quantas pessoas já não se aproximaram próximo de Deus porque alguém estava ali e falava assim, eu vejo Jesus em você. Quando você fala, os discípulos, eles eram reconhecidos, falavam assim, nossa, você fala igual a Ele. Será que a gente está falando igual a quem? Nós estamos sendo discipulados por quem, gente? Será que a gente fala igual a Jesus? Ou nós estamos sendo discipulados pelo diabo? É
algo que nós precisamos controlar a nossa língua. Porque muitas vezes a gente acha que não consegue controlar, é porque a gente não quer controlar. Muitas vezes a gente acha que isso é mais forte do que nós, mas não é. Vocês têm que querer hoje, eu tenho que querer hoje. E a partir daquele momento em que o Miqueias contou aquela história para mim, aquilo mexeu muito. Uma criança dando uns 3 tapas na minha cara e uma bicuda. E eu falei assim, eu preciso aprender isso. E aí, quando eu fui lá pro call center, novamente voltando pro meu serviço, chegou uma doutora muito amigável de todo mundo e tudo mais. E aí começou uns murmurinhos, e uns murmurinhos, e uns murmurinhos. E eu falei no meu coração, eu não vou me envolver com isso. E eu criei uma frase muito legal, que na verdade eu não criei, né? Eu copiei e adaptei para esse lugar, que se chama, a ignorância é uma bênção. E ele falou assim, ninguém quer ser ignorante, mas é porque às vezes é melhor não saber de alguma coisa que não vai gerar em nada. Então olha só, eu decidi não ouvir porque eu não queria saber daquelas coisas. Eu decidi me afastar daquela situação. E a partir do momento que eu não quis saber o que tinha acontecido, o que não tinha afetado, quando ela vinha falar comigo, eu tratava ela bem. Às vezes outras pessoas que iam conversar, tinha aquela rixa, você via que parecia que soltava faísca dos dois lados, mas quando eu falava com ela, ela deixou ter momentos para eu até mostrar Jesus para ela. Vamos dizer que ela seja a pessoa toda errada e ela era uma pessoa falsa ou o que for e fez um monte de coisa de errado. Qual é o meu papel de cristão? É começar a apontar os defeitos dela, tratar ela diferente? Ou eu mostrar amor até que ela mude? Então quando eu me afastei para não saber o podre ou as outras coisas dela, meu coração não ficou contaminado. E aí eu consegui demonstrar amor para ela. Agora vamos dizer que ela tenha machucado minha melhor amiga. Às vezes eu não ia conseguir tratar ela tão bem. Às vezes eu não ia conseguir receber ela tão bem. Então muitas vezes, pela nossa curiosidade de saber o que a pessoa fez, isso faz com que a gente não consiga alcançar ela para Jesus. Então todas as vezes que a gente quiser ouvir ou falar de coisas, vamos passar por esses 3 filtros, porque as palavras têm muito poder, tanto daquilo que a gente fala, quanto daquilo que a gente ouve. Ela entra e pode machucar nosso coração, ou ela pode entrar e gerar frutos. E aí é por isso que nós precisamos ter um ciclo de amizade, onde nos aproxima de Deus. Outro exemplo muito claro é quando todo mundo aqui tem uma roda de pessoa, conhece um pessoal que fala palavrão. E aí quando você passa muito tempo com eles, de repente, você acaba falando também. Mas é porque você está ali no convívio. Enquanto você não estiver próximo de pessoas que te aproximam mais de Deus, ou enquanto você fala assim, cara, não fala assim não, fala de outro jeito, tenha coragem de falar, sabe? Você vai poder mudar a situação do seu lado. Às vezes, não só na fala, mas no seu rosto. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu não fofoco, mas expressão facial não garanto. Então quando a pessoa começa a fofocar, tu fala, dá aquele sorrisinho de leve. Cara, da mesma forma que você fofocou, você alimentou a pessoa para que ela possa continuar falando mais. Então a mesma forma quando alguém fala um palavrão, fala alguma coisa, quando você não reage contrário àquilo, você dá espaço para aquilo entre mais dentro de você. Mas continuando, e aí falar assim, cara, tá bom, eu entendi que fofoca é ruim, que a palavra ela tem poder para matar, para salvar, mas às vezes está falando de outra coisa, às vezes é de profecia. Falou palavra, deixa muito vago isso. Então vamos mais fundo, né? Porque a Bíblia é um livro para ser estudado. Provérbios, capítulo 16, versículo 19. Provérbios 6, perdão, gente. Provérbios 6, a partir do versículo 16 até o 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos,
pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras. Aí você fala assim, tá, entendi, acho que em alguns momentos ele dá para pegar de fofoca. Só que vocês lembram que a sétima ele detesta? E a sétima é aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Aquilo que Deus detesta não é a quem mata pessoas inocentes. Ele odeia isso, ele não aceita. Aquilo que o Senhor detesta não é quem tem pressa, quem está agoniado para fazer alguma coisa mal. É aquele que causa discórdia entre os irmãos. Então muitas vezes a nossa fofoquinha que a gente fala, não, mas a pessoa já não gostava do outro, mas você está alimentando para ela não gostar mais ainda. Se o que a pessoa fez foi certo ou errado, você falar para o outro, a outra pessoa vai falar assim, não, tudo bem, então vamos voltar lá e conversar. Não, a outra pessoa vai começar a falar mal também. Então aquilo que o Senhor detesta é pessoas que causam inimizade, que causam briga entre os irmãos. Será que nós estamos trazendo paz? Será que nós estamos unindo as pessoas? Ou será que a gente está separando as pessoas? Quando alguém vier falar mal de alguém para você, será que você está dando mais força para a pessoa separar daquela relação de amizade? Ou odiar mais aquele irmão? Alguém vai falar que a pessoa fez um podre e você fala, nem imagino o que ela fez já comigo. Então olha só, gente, vamos mudar a nossa forma, porque isso o Senhor detesta. Ele fala assim, entendi, beleza, isso é algo ruim, a palavra mata, eu tenho que passar pelos 3 filtros. Eu entendi que o Senhor detesta isso, mas tem mais alguma coisa que eu achei mais pesado. Para mim, eu acho que esse é o ponto principal do porquê se livrar da fofoca. Salmos capítulo 15, versículo 1. Salmos capítulo 15, versículo 1 até o versículo 3. Vamos lá. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? E aí, é uma pergunta simples. Cara, quem é que vai ter comunhão com Deus? Quem é que vai estar junto dele? Eu acho que todo mundo aqui no seu momento cristão fala assim, meu Deus, eu não vejo a hora de ver seu rosto, de te olhar face a face, de estar com você, de estar na tua presença. Ah, como é bom habitar na tua presença. Ah, como é bom estar no centro da vontade de Deus. Ah, Senhor, mora dentro de mim. E aí ele pergunta, Deus vai morar onde? Em quem é que pode ter comunhão com Deus? E aí ele responde, aquele que é íntegro na sua conduta, aquele que faz o certo. Fala assim, beleza, faz o certo, eu faço o certo. Aquele que pratica o que é justo. Olha lá, não estou sendo injusto com ninguém. E não usa sua língua para difamar nenhum mal ou ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo. Peraí, ele está falando que para ter a presença de Deus, eu não posso falar mal do meu irmão caso ele tenha feito algo bom? Não. Ah, para ter a presença de Deus, eu não posso falar mal do meu irmão se ele não pisar no meu pé. Ah, para ter a presença de Deus, eu não posso falar do meu irmão se ele for certo. Eu não posso mentir. Não, aqui fala que para ter a presença de Deus, para habitar na presença dele, eu não posso falar mal, eu não posso difamar. É esse o ponto, sabe? Por quê? Por que tudo isso, Isaac? Por que está sendo tão sério nessas palavras? É porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então você fala, Senhor, vem habitar no meu coração, com o coração cheio de maldade, com o coração cheio de fofoca. Será que ele vai habitar aí mesmo? Sabe, muitas vezes a gente pede coisas para Deus que eu fico olhando Deus, olhando e falo assim, meu filho, tu precisa se converter ainda, mulher. Tu ainda precisa crescer em muita coisa. Então olha só, para ter a presença de Deus, para que Deus possa habitar dentro de nós, nós precisamos não falar mal do irmão. E eu acho muito legal isso, porque fala assim, não, mas tem uma pastora que ela é muito usada por Deus, e ela dá profecia e revela sonhos e faz isso e aquilo e tudo mais,
Mas tem uma língua que fofoca. Gente, deixa cada um com si. Principalmente porque a Bíblia fala que nos últimos dias muitos dirão: Senhor, mas em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei. E o que ele vai responder? Eu não te conheço, eu não tenho comunhão com você, porque eu não habito em coração fofoqueiro. Então, todas as vezes que a sua língua remoer, você fala assim: Satanás, você não tem poder na minha vida, e eu quero que Deus habite dentro de mim, porque eu quero que no último dia Ele diga: venha, meu filho amado, porque eu te conheço, porque antes disso tudo eu já morava no seu coração. Por isso que muitas vezes a gente chega no nosso quarto sozinho, aonde não dá para ser religioso, porque nós estamos sozinhos, e a gente não sente a presença de Deus, porque Deus não está ali. Muitas vezes nós viemos para a igreja e sentimos aquele arrepio quando o Bruno vira ali na bateria, ou então quando o outro Bruno está na guitarra, e a gente fala: uau, é a presença de Deus, mas não é, porque nós estamos cheios de fofoca. Porque nós olhamos para o irmão e não vemos ele se debruçando na presença de Deus e fala assim: cara, eu quero isso. A gente olha e fala assim: tá vendo o que está fazendo ali para aparecer? Só eu sei o que ele fez lá fora. Ou então, como é que a pessoa tem coragem de subir no altar desse jeito? Gente, esse é o momento onde vocês e eu precisamos mudar. Principalmente porque nós já assistimos quantas e quantas pregações, quantos e quantos pastores abençoados, cheios da presença de Deus, veio aqui, falou, e no dia seguinte, porque não adianta. Uma das histórias que eu acho mais incrível é quando Paulo estava pregando. Paulo, pensa, o apóstolo Paulo estava pregando. O apóstolo que a sombra dele curava estava pregando. E uma pessoa dormiu e caiu de cima do segundo andar. Então não importa quem esteja aqui na frente, o que importa é o que você vai fazer com o que a gente foi falado aqui. Então vamos dar continuidade. A gente já entendeu que é algo que Deus detesta. Já entendeu que a fofoca, ela sai porque o nosso coração está cheio disso. A gente já entendeu que isso tem poder para matar ou salvar pessoas. Mas e como é que eu faço para poder me livrar disso? Eu acho isso muito legal. Vamos abrir em Colossenses. Capítulo 3, versículo 2. Colossenses capítulo 3, versículo 2, ele dá o bizu. Como é que a gente pode fazer para poder se livrar disso? Vamos começar do versículo 2 mesmo. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Essa é a chave para a gente se livrar da fofoca. Essa é a chave para a gente não deixar com que a nossa língua nos domine. É manter o nosso pensamento nas coisas do alto. Sabe porque eu acho isso muito legal? Porque ele fala assim: mantenha a sua atitude, mantenha o seu caráter. Ele fala assim: não, mantenha aquilo que só você sabe, aquilo que ninguém vai poder tomar da sua mente. Se você quiser ficar pensando em qualquer coisa enquanto eu estiver pregando no macaco tocando tamborim, você pode pensar, porque ninguém vai te controlar. Mas ele dá uma ordem. Ele fala: mantenha. Ele fala que quando dá uma ordem, quer dizer que você consegue fazer. E a outra coisa que ele falou, ele não falou assim, pense nas coisas, ele falou mantenha, porque é uma coisa que tem que ser constante. Não é uma coisa que hoje eu sou super crente e toda vez que vier fofoca eu vou sair, e toda vez que vier pensamento na minha cabeça eu vou repreender, e toda vez que vier alguma coisa eu vou começar a cantar e tudo mais. Mas e amanhã? E depois de amanhã? E depois, e depois, e depois? Por isso que ele dá a frase de mantenha seu pensamento nas coisas do alto. E aí ele fala o porquê que nós temos que fazer isso. Versículo 3: pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus.
Eu acho isso muito legal porque muitas vezes nós cantamos isso, mas nunca entendemos. E eu acho muito interessante quando a gente fala que nós morremos para o mundo, porque a gente fala assim, mas isso é bom, mas eu não posso fazer mais a minha vontade. É exatamente isso que a Bíblia está falando, você não pode fazer mais sua vontade, porque a nossa vontade ela está corrompida com o pecado. A nossa vontade ela nos traz para as coisas ruins. A nossa vontade é as coisas daqui da carne. Então a partir do momento que fala assim, Senhor, liberta-me de mim, eu quero ser o que tu queres. Ou então quando a gente canta do vaso de alabastro para quebrar e fazer de novo, é porque nós não queremos mais fazer a nossa vontade, nós queremos fazer aquilo que Ele tem para nós. E o porquê que nós devemos fazer isso? Aí volta o versículo que eu sempre vou pregar, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a nossa vontade é o contrário dela. Então se nós queremos ser uma vida celestial, uma vida espiritual, boa, perfeita e agradável, ela tem que ser conduzente com a vontade de Deus. Ela não tem que ser mais baseada na nossa vontade, mas tem que ser de acordo com a vontade dele. Amém. E aí, gente, uma outra coisa também é porque a gente fala muito que há pecadinhos e pecadão. Sabe a diferença de mas uma traição é muito pior do que uma fofoca. Vamos ler então Provérbios 11, versículo 3. Provérbios 11, versículo 13. Quem muito fala, trai a confidência, mas quem merece confiança, guarda o segredo. Gente, o porquê que a traição, a fofoca, a difama ou qualquer outra coisa é tão ruim? Sabe, aqui não está falando de aquele que fala mal da pessoa, não, é aquele que fala demais. Às vezes só de você falar algo que era bom, mas você está traindo. E aí, o porquê que às vezes a traição, a fornicação, achei muito legal, porque quando eu postei o vídeo, quem viu meu vídeo nos status que eu falei sobre o culto, falei assim, gente, eu vou pregar sobre alguma coisa e tudo mais. Quando eu postei esse vídeo, muita gente achou que eu ia falar sobre masturbação, sobre pornografia. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente julgar um pecado assim, do que a gente julgar a fofoca. E aí é onde que eu acho que o pecado da fofoca é tão ruim, porque é muito mais fácil você se arrepender de estar vendo pornografia, do que você se arrepender de falar mal de alguém. E aquele que não se arrepende não pode ser salvo. Então se você não se arrependeu de ter falado mal, ou de ter contado o segredo de alguém, você ainda não entendeu o Evangelho. É esse o ponto, sabe? É por isso que a fofoca ela mata, é por isso que a fofoca ela leva para o inferno, porque você não se arrepende. Você fala assim, não fiz nada demais, a pessoa fez aquilo de errado e eu que estou errado de falar? Sim, não é porque a pessoa está errada que você tem que estar errado, afinal o inferno vai estar lotado, né? Então não podemos se misturar. E aí, para a gente fechar com chave de ouro, Salmos 39, versículo 1, ele dá o bizu de como a gente faz para poder se controlar quando a carne fala alto. Salmos capítulo 39, versículo 1. Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Vigiarei a minha conduta. O que é vigiar? É você ficar de olho. Você fala assim, cara, será que eu estou fazendo certo? Será que isso que eu estou fazendo é direito? E aí ele pensa, não vou pecar em atitudes, não vou pecar em palavras. E aí, porei mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Vocês entenderam o que ele falou? Tipo, eu vou botar uma mordaça. Todo mundo sabe o que é mordaça, né? Mordaça é uma coisa para você tampar a boca, para você não conseguir falar, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. O porquê que ele está falando isso? Para poder não pecar em palavras, é o que fala na parte de cima. Porque muitas vezes quando a gente está na roda das pessoas que estão falando mal, se a gente começar a falar mal também, as pessoas vão entender.
nós vamos estar pecando junto com eles. Então, quando vier aquele momento onde as pessoas estiverem falando mal, vamos trancar a nossa boquinha, vamos segurar. Porque muitas vezes você fala assim, não, aí você vai começar a falar assim, não, mas a pessoa não fez isso de propósito, né? Quando você começa a defender uma pessoa, na hora que a pessoa está falando mal, ela vai te odiar pro resto da vida. Então, só tranca a boquinha, fala, fica quietinho, mostra às vezes com um olhar que você não gostou daquilo que ela está falando, sabe? Fala assim, não precisa fazer isso, porque nós precisamos unir as pessoas. Nós precisamos salvar pessoas. Muitas vezes nós estamos tão preocupados em salvar as pessoas lá de fora, que nós matamos aqui de dentro. Nós fazemos o quê? Nós trazemos as pessoas do mundo aqui para dentro, prometendo que ela vai ser salva, que ela vai fazer parte de uma família, que ela vai ser isso e aquilo, e nós mesmos matamos ela, com uma fofoquinha. Então, vamos vigiar naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala. E que muitas vezes eu sei que a fofoca, ela é uma forma de conexão social. O que é isso? É querer fazer parte do grupo, é querer estar ali junto de todo mundo, é querer estar todo mundo ali falando. Se eu não falar, ou então aquele negócio que está engasgado na garganta. Só que nós temos que lembrar que a nossa melhor amizade é o Espírito Santo. E enquanto você estiver falando aquilo, o Espírito Santo vai estar do seu lado, falando, filho, não faz isso. Filho, você não sabe o que essas palavras podem causar. Então, nesse momento, para a gente fechar como de costume, eu queria que todo mundo abaixasse a cabeça. E nesse momento eu queria que vocês lembrassem dos momentos que falaram mal de você. Às vezes com motivo, às vezes sem motivo. E falar o quanto que aquilo doeu, o quanto que foi ruim, o quanto que fez você às vezes perder uma coisa que você estava querendo muito. Dói, né? Muitas vezes a gente até chora por causa disso. Muitas vezes a gente fala assim, cara, por quê? Por que essa pessoa tem um coração tão ruim? E agora eu queria que você fizesse uma coisa muito difícil, ainda de olho fechado. Você falasse assim, Senhor, eu não consigo sozinho, me ajude a perdoar essa pessoa. Às vezes essa pessoa nem lembra mais que ela falou de você, e você está sofrendo por causa disso. Então fala assim, Senhor, me ajude a perdoar essa pessoa, eu preciso me livrar desse fardo, eu não consigo, me ajuda, por favor. E ainda de olho fechado, agora eu quero que, Senhor Jesus, o Senhor traga a memória de cada vez que nós falamos mal de alguém. Às vezes por brincadeira, às vezes porque estávamos com muita raiva. E que o Senhor possa nos perdoar. Peça perdão agora para o Senhor e fala assim, Senhor, de verdade, limpa o meu coração, tira essa maldade, tira essa sujeira, porque eu quero que o Senhor habite dentro de mim. Eu preciso da Tua presença, sem ela eu não consigo. Vem morar em mim, vem tirar tudo de mim e faz de novo. Então me limpa, Pai, eu preciso ser limpo. E agora eu queria que todos nós ficássemos de pé, como guerreiros de verdade. E nesse momento eu quero convocar aquilo que eu falei no início da pregação, sabe? A terra clama, a terra clama, a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. A terra não está querendo mais fofoqueiro, a terra não quer mais pessoas que matam com a língua. A terra quer pessoas que salvam. O Espírito Santo está precisando de pessoas para trabalhar. Ele quer instrumentos. E naquele momento em que Isaías estava diante da presença de Deus, ele fala, Senhor, ai de mim, porque eu sou homem de impuros lábios e moro em um lugar com pessoas de lábios impuros. E aí o Senhor toca com uma brasa viva do altar na boca dele. Então que neste momento
nós possamos pedir isso. Fala, Senhor, toca em meus lábios, toca na minha mente, toca no meu coração e me faz de novo, para que aí sim nós podemos dizer, eis-me aqui, para quando o Senhor quiser nos enviar. Amém? Então vamos orar com autoridade agora, pedindo para que Deus, Ele possa tocar em nós, possa nos mudar a partir de hoje, que amanhã não, que hoje na hora da frente da igreja ali, não gere mais fofoca, não gere mais disse-me-disse, não gere mais eu acho que, ou você ouviu, ou você viu que, mas gere sim palavras que possam gerar vida. E aí sim nós vamos ter a igreja de milhares, e aí sim nós vamos saquear o inferno, e aí sim nós vamos salvar pessoas de verdade. Então, com autoridade agora, eu quero que vocês orem repreendendo o diabo, expulsando ele deste lugar, expulsando ele da casa, da escola de vocês, e fala assim, olha, onde Deus está, o diabo tem que ir embora, aonde há luz, as trevas têm que sair. Então por onde eu passar, você não vai mais tocar em ninguém, eu vou aí resgatar vidas, você não vai mais tocar na minha vida, eu não vou ser mais um instrumento nas suas mãos. Amém? Agora vamos orar com autoridade. Senhor Jesus, neste momento eu quero te apresentar, Pai, cada pessoa que está aqui de coração aberto, com a mente aberta, Pai, querendo ser usada pelo Senhor, que o Senhor possa fazer, Pai, como o Senhor fez com o profeta, Pai, toque em sua boca, venha, Senhor Jesus, trazendo brasas vivas do altar, Senhor, queimando o pecado, Pai, queimando, Senhor Jesus, todo tipo de distração, que o Senhor possa tocando na mente, Pai, e que não sejam mais, Pai, pensando nas coisas dessa terra, que são passageiras, que nos prende, que são armadilhas, mas nós pensamos sim, Senhor, nas coisas do alto, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para entender aonde o diabo está querendo nos usar, Pai, aonde nós estamos sendo usados para matar pessoas, para matar, para destruir, para causar feridas, Pai, não deixe, Pai, e agora eu quero te pedir, Pai, que o Senhor possa curando verdadeiramente as pessoas, Pai, todas que estão aqui, Senhor, que o Senhor possa passar seu bálsamo de cura, que só o Senhor pode salvar, só o Senhor pode limpar, Senhor Jesus. Então nós clamamos, Pai, usa-nos, Pai, usa-nos, não deixa mais com que nós sejamos instrumentos do diabo, mas que nós possamos ser usados para salvar vidas, em nome de Jesus, amém. Agradeço a oportunidade.